Eu tava andando na rua nesse feriado e aí fui vendo um monte de gente já enchendo a cara, aquela se divertindo assim, né, entre aspas. E eu, meu Deus, pensei comigo, né? Não de uma forma de julgamento, são um safado, não. Porque muitas vezes o mundo está sem a palavra. O mundo está sem a palavra de Deus e eu ficava pensando, meu Deus, sexta-feira da paixão e as pessoas bebendo, não respeita, porque também não sabe, como eu disse, esse memorial que nós celebramos, que nós fazemos luto, que nós silenciamos o coração para lembrar esse grande acontecimento que, em resumo, é a história da salvação, é a história do mundo, é a sua história, é a minha história, é a explicação verdadeira sobre tudo. E que história é essa? A história de que você existe, de que você não é uma imaginação, que você existe, e você é um ser humano perfeito, esta criação perfeita, porque a criação humana ela não pode ser obra do acaso, é uma obra racional. Mesmo que a criação, que hoje já tem uma vertente muito grande da igreja que não tem problema nenhum de pensar em evolucionismo, mas mesmo a criação de um macaco, vamos lá, ele é muito perfeito. É muito perfeito. Deus criou o mundo, porque a simetria do corpo, o posicionamento dos ouvidos, o posicionamento dos olhos, o posicionamento do nariz, o sistema digestivo e tudo que há dentro do nosso corpo, os órgãos internos, essa perfeição que é toda a criação, todo o ser humano, mas um elefante, uma lesma, uma mosca, a perfeição que é todas as coisas. Deus fez tudo e tudo foi bom. E Deus depois fez o homem e chamou de muito bom. A única coisa que Deus fez e falou: isso é muito bom, isso que eu criei. E o Senhor te criou, o Senhor te ama, pensou em você, quis que você existisse. É um mistério. A gente fala: mas meu pai que quis me ter, meu pai teve uns filhos que não quis ter porque ele usou método, outro ele teve, e aí? Como assim foi Deus que quis? É um mistério. Deus quis que você existisse. E a história de salvação que Deus pensou perfeita para o mundo foi corrompida pelo pecado, e todos nós temos essa mancha. E Deus, que amou essa criação, que Ele chamou de muito bom, que Ele falou que isso é muito bom. Você imagina a tristeza que é um pai que perde um filho, que não perde um filho porque o filho morreu, mas que perde o filho para o mundo. A tristeza, a frustração, o fracasso, a tristeza. E o Senhor, que é Deus, que é perfeito, jamais deixaria a sua obra virar um fracasso. E essa história perfeita acaba perfeita. E ainda nós estamos vivendo a história, ela se consumou, a salvação nossa, Deus reverteu. Todos nós, todos, inclusive as pessoas mais santas que existiam antes de Jesus, depois de Jesus, todos estávamos condenados ao inferno, porque todos, por mais que achamos santos que somos pecadores, somos egoístas, temos cada um os seus pecados, cada um sabe a sua história, cada um sabe as suas coisas. Mas o Senhor matou a nossa morte, matou a nossa condenação. O próprio Deus enviou Jesus, enviou o seu Filho, e é uma história bonita,
Porque depois que ele ressuscita, ele fala: ide e anunciai a todos a notícia. O evangelho era chamado de notícia, o evangelho era chamado de boa nova. Às vezes a palavra evangelho é até uma palavra meio chata, comparando com, que bonito o evangelho ser chamado de boa notícia. Irmãos, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Nossa, fala quando você quer, quando alguém chega, cara, eu tenho uma boa notícia. A gente chega, se alegra. E a boa notícia de hoje, por mais que nós temos um luto carregando hoje, mas a boa notícia é Deus, cara, Deus veio ao mundo, o Criador, porque nós não conseguimos explicar e jamais conseguiríamos explicar perfeitamente o que a ciência faz é entender um pouco mais de nós, saber como tratar uma doença, saber como cuidar daquilo, entender como é que funciona o nosso corpo. Se eu dou tal remédio, o ser humano reage assim. Isso a ciência faz, mas realmente entender perfeitamente quem somos, Deus sabe muito mais quem somos. E Ele nos ama perfeitamente, um amor tão perfeito, porque é o amor de quem dá a vida pelos seus amigos. Deus, bonito que o Senhor, é até emocionante, o Senhor na quinta-feira para nós, na quinta-feira santa, ali na ceia com os discípulos, Ele falou: já não chamo mais de servo, já não chamo mais de, eu te chamo de amigo. O Senhor nos chama de amigo. E Ele falou: ninguém ama mais do que aquele que dá a vida para os seus amigos. O Senhor nos dá o exemplo de morrer um pelos outros. Morrer, o pai de família que morre pelos seus filhos. O pai de família que se entrega, a mãe que abdica da sua própria vida, o filho também que por obediência abdica dos seus planos para ficar com seus pais, para cuidar da sua mãe doente. Que bonito é a história, que bonito. E essa sexta-feira da paixão nos faz entrar no luto, finalmente, do Jesus morto, desta obra maravilhosa de salvação. O Senhor nos abriu o céu, agora sim, agora podemos lutar e conseguir o céu, porque antigamente poderíamos combater à vontade o pecado, mas não tinha jeito, era inferno mesmo assim. Pode viver a vida virtuosa que fosse, era inferno garantido. Hoje não. O Senhor, quando nos confessamos, quando admitimos o nosso pecado, quando combatemos, quando fazemos obras de caridade, o Senhor nos abre as portas do céu. E nós estamos então às portas do céu. A sexta-feira da paixão é a esperança da ressurreição. Muitas vezes a gente se escandaliza com a morte de alguém que a gente ama muito. A morte normalmente a ninguém desce fácil a morte. Então, quando a gente tem uma esperança de que aqui é uma passagem, essa vida é uma passagem, e que o nosso objetivo máximo, o nosso maior objetivo da nossa vida, da nossa existência, o objetivo de vida, a meta de todo mundo que foi batizado, qual é a sua meta de vida? Ir para o céu. As coisas desse mundo são infinitamente menores, nada pode sobrepor, nada pode tirar a sua busca pela sua salvação. O emprego não pode ser mais importante, a família não pode ser mais importante. Nada é maior do que a sua salvação. E agora
com Jesus matando a morte, temos essa garantia do reino dos céus. A garantia, não necessariamente vamos para o céu, mas a garantia de que se lutarmos, se combatermos, se confessarmos os nossos pecados diante dos homens e diante de Deus, se nos reconhecermos pecadores, pedirmos a Deus a misericórdia: Senhor, faça-me como vós, ajuda-me, Senhor, com a tua graça, e vivermos uma luta de combate contra o pecado, oxalá consigamos morrer e ir para o céu, porque as portas do céu já estão abertas. Mas é verdade que nós não podemos esquecer que é infinitamente maior o número de pessoas que vão para o inferno. No céu existe uma multidão de salvos, existe uma multidão, mas a multidão do inferno, infelizmente, aterrorizantemente infeliz notícia, é muito maior. Por isso, não desperdice essa vida. Não desperdice essa vida. Como São Paulo, me chamou muita atenção. São Paulo se comparava a um corredor que quer chegar e ganhar o prêmio, chegar em primeiro lugar. Então tem vários quadros de São Paulo que é ele meio como se estivesse correndo. Quando você tira uma foto correndo e fica meio embaçada, a foto dele correndo. Quem quer o céu está correndo. Quem quer o céu é violento. Violento no sentido de se violentar a si mesmo, matar a si mesmo, matar tudo o que tira você de buscar a Deus. Talvez seja a cerveja, talvez seja o futebol, talvez seja as fofocas, talvez seja, você sabe, o que te impede hoje. Talvez a preguiça, talvez o orgulho de, poxa, não fui à igreja a minha vida inteira, agora depois de 30 e tantos anos vou voltar, parece que eu tenho que sustentar que, bom, eu decidi que não vou da igreja, eu nunca mais vou mesmo. Não, que humildade impressionante, a humildade de uma pessoa que fala: caramba, nunca fui, vou agora, vou começar a viver uma vida diferente, vou começar a viver uma vida nova. Irmão, que espero que esse áudio tenha te ajudado, porque a mim ajudou a entrar no jejum, entrar no silêncio até amanhã, até o sábado de aleluia, a vigília pascal, onde celebraremos vitória, onde cantaremos hosana nas alturas, o Senhor ressuscitou. Hosana nas alturas. Alegria, irmãos, alegria, porque celebraremos a ressurreição e a Páscoa, e o Senhor prometeu que Ele virá, e o Senhor virá, ainda virá, terá uma última vinda e será numa Páscoa. Então estejamos preparados, não sabemos quando será.